Aleluia. Obrigado, Deus, por estarmos aqui mais uma vez cultuando ao Senhor, Pai. Mais uma vez aqui te louvando, engrandecendo o teu santo nome, dizendo que o Senhor é bom, dizendo que o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Nós te agradecemos por esta palavra que será ministrada nesta noite. Nós declaramos, Pai, cura chegando em todos os lares, declaramos salvação chegando, declaramos fé e esperança chegando, Senhor, na vida de todos esses que assistem, Pai. Nós te agradecemos porque sabemos que a Tua palavra é verdadeira, é fiel. A Tua palavra não mente, o Senhor não mente, é verdade e vai acontecer, Pai. Nós te agradecemos, estamos com os corações abertos para receber mais do Senhor, receber instruções, conhecer mais da Tua palavra, conhecer mais ao Teu respeito, Pai. Como é bom te servir, como é bom te adorar, Pai. Como é bom ter as nossas vidas transformadas por esta palavra. Como é bom, Pai. Como é bom. Nós te agradecemos, Pai. Declaramos toda a honra, toda a glória ao Senhor. Oh, Pai, é tão bom te adorar, é tão bom dizer que o Senhor é bom nas nossas vidas. É tão bom, Pai, saber que temos um Pai como o Senhor, que zela pelas nossas vidas, que está cuidando de tudo, ainda que nós não tenhamos entendimento completo, mas nós sabemos que as nossas vidas estão em Tuas mãos, Pai. Nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, equipe de louvor. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz a todos vocês que nos assistem. Opa, obrigado, querido. Glória a Deus. Vai ser um tempo bom onde nós vamos compartilhar da palavra do Senhor. Amém? Eu queria... Deixa eu abrir aqui, me organizar. Pronto. Esses tempos Deus tem tratado comigo a respeito do livro de Tito. E o Espírito Santo tem me levado a ler esse livro e reler. Apesar de que ele é bem curtinho, né? São apenas 3 capítulos. Ele é bem curtinho e eu tenho lido e relido. E esses dias eu tentei sair do livro de Tito. Eu falei, chega, né? Vamos ler outros livros da Bíblia. E aí o Espírito Santo falou, volta para lá que ainda tem coisas para você aprender. E eu lia e relia. E é impressionante como, de fato, a palavra é viva. De como a palavra renova a cada dia. Você lê o livro de Tito hoje, Deus vai falar algumas coisas com você. Você vai lê-lo amanhã, Ele já vai tratar outras coisas com você. Porque você também já é outra pessoa amanhã. Nós estamos mudando todos os dias. Então a palavra está falando conosco de maneiras diferentes todos os dias. E hoje o que eu quero trazer é um estudo sobre o livro de Tito. É o que eu tenho estudado, o que eu tenho lido, o que Deus tem compartilhado comigo, eu quero trazer para vocês. Amém? Então, antes da gente começar, para trazer um contexto geral, precisamos entender quem é Tito, né? Tito, primeiramente, ele é um grego. Ele não era um judeu, como o apóstolo Paulo, por exemplo. Ele era grego, ele foi convertido, ele aceitou Jesus. E nós temos relatos de que, na Bíblia mesmo, de que Tito acompanhava Paulo em algumas viagens missionárias. Queria que vocês abrissem comigo em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 6. Nós vamos voltar para Tito, eu só quero trazer um contexto para você de quem é Tito. Se todos acharam, vamos ler. Diz assim: Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Queridos, Tito era um portador de boas notícias. Amém?
ele tinha levado uma mensagem do apóstolo Paulo à igreja de Corinto nessa ocasião, e Paulo estava apreensivo, talvez, para saber como a igreja de Corinto tinha recebido aquela carta, de como ele tinha recebido aquelas instruções. E quando Tito chega, ele fala que eles receberam com alegria, que Tito fala da saudade que a igreja está de Paulo, fala da preocupação. Então Paulo fala assim: eu que já estava alegre, independente de qualquer situação, fiquei mais alegre ainda. Então isso nos mostra que Tito era uma pessoa que levava alegria, que levava uma mensagem de paz, que levava uma mensagem onde as pessoas se alegravam ao ouvir. Amém? Vamos para o próximo capítulo aí de 2 Coríntios, só para a gente ver mais um versículo falando de Tito. 2 Coríntios 8, versículo 23. 2 Coríntios 8, 23. É Paulo ainda falando a respeito de Tito. Diz assim: quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Ou seja, Paulo considerava Tito um companheiro. Então eles tinham uma relação ministerial muito forte. Nós vamos ler aqui no livro de Tito, que Paulo fala assim: Tito é o meu verdadeiro filho na fé. Alguns estudiosos entendem que Paulo foi o responsável, um dos principais responsáveis pela conversão de Tito, porque ele fala, é o verdadeiro filho na fé. Então eles tinham uma relação muito próxima. Tito era alguém que Paulo queria ver muito bem, queria ver crescendo, avançando, amém? E aí Paulo deixa Tito numa ilha chamada Creta. Creta é uma ilha da Grécia, a maior ilha da Grécia. Então, a gente precisa entender esse contexto também para avançar no estudo a respeito do livro de Tito. Creta era um lugar estratégico para o apóstolo Paulo, porque dali estava fácil, por ser uma ilha, estava fácil de partir para outros lugares. Estava fácil de ir para Roma, estava fácil de ir para o Egito, estava fácil de ir para alguma série de questões. E ali era um lugar importante da época, era um lugar movimentado da época. Mas olha só, vamos abrir em Tito, que a gente já vai ler o primeiro versículo ali, só para a gente entender a situação de Creta naquela época. Vamos abrir em Tito, capítulo 1, versículo 12. Depois nós vamos começar desde o versículo 1, nós vamos passar versículo por versículo, mas eu quero que vocês entendam onde Paulo colocou aquele que ele falava, o meu verdadeiro filho na fé. No versículo 12 diz assim, Paulo diz assim a respeito de Creta: um dos próprios profetas chegou a dizer, cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Aí no 13 ele fala, tal testemunho é verdadeiro. Ou seja, Paulo está falando assim, sabe essa má fama que existe em Creta? Dizendo que todo mundo aí é mentiroso, que é glutão, que é a pior turma que existe. Aí Paulo fala, isso é verdade, não é só história não. E aí Paulo escolhe aquela pessoa que ele tinha uma alta estima, aquela pessoa que ele gostava muito, que era um parceiro ministerial dele, e fala assim, ei, preciso de você. Vou te colocar num lugar bom, rapaz. Um lugar bom para você. Você vai ver, é um lugar bom, fica tranquilo. É bom mesmo, Paulo, é bom, rapaz. Lá o pessoal é conhecido como mentiroso. Você já imaginou? Cabeça de Tito como devia estar? Rapaz, eu vou ficar aqui nesse lugar, onde a fama não é só fama, é verdade, onde eles são mentirosos, onde fala assim, são feras malignas. Você já imaginou? Colocar uma Frânio lá, Frânio, vai para um lugar ali que só tem feras malignas. Mas quando nós estamos, queridos, com o coração disposto a servir ao Senhor, não importa onde é o nosso chamado. O que importa é que nós vamos prosperar naquele lugar. Se nós estivermos debaixo de uma direção de Deus, estivermos debaixo de uma liderança, nós vamos prosperar naquele lugar. Amém? Então nós entendemos quem é Tito, entendemos sobre Creta, o local onde ele estava, e agora a gente consegue entender um pouco do desafio de Tito em, de certa maneira, pastorear aquela ilha, aquela cidade. E a carta do apóstolo Paulo a Tito é trazendo instruções para ele, falando, olha, eu sei que a situação aí dos feras malignas é terrível, mas eu vou te trazer instruções, eu vou te trazer um passo a passo,
Primeiro você vai estabelecer uma liderança para a igreja. Depois, como você vai organizar esses grupos. E como tem que ser a conduta dos cristãos que já estão aí nas igrejas. Já existiam igrejas naquele lugar. O apóstolo Paulo não perdia tempo não, queridos. Era igreja para todo lado. Já existiam igrejas ali e ele estava querendo que aquelas igrejas fossem exemplos. Só que existiam pessoas ainda que precisavam ser transformados. Amém? Eu não sei você, mas eu quando me converti, eu levei um tempo até ser transformado. E tenho sido transformado até hoje, dia após dia. Quando eu leio a palavra, eu falo, rapaz, quanta coisa a gente tem para melhorar ainda. Mas graças a Deus que eu já melhorei muito. Mas a gente continua avançando, continua seguindo a vontade do Senhor. Amém? Então vamos lá. Vamos passar agora versículo a versículo e eu vou comentando com vocês para a gente poder ter um entendimento maior a respeito do livro de Tito. Então, Tito, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Fé e conhecimento, que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Queridos, duas coisas que me chamam a atenção nesses versículos. Primeiro, Paulo tinha muita convicção de quem ele era. Ele tinha muita convicção. Ele começa falando que ele é servo de Deus. Em algumas versões fala escravo de Deus. Quer dizer, eu não tenho para onde correr. Eu sei quem eu sou servo de Deus. E quando a gente sabe quem é, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Olha o que ele fala, eu sou servo de Deus, ele sabe do chamado dele, eu sou um apóstolo de Jesus. E ele fala, para levar aos eleitos de Deus a fé e ao conhecimento da verdade. Quando nós sabemos quem nós somos, quando nós sabemos para que nós somos chamados, nós sabemos qual é a nossa missão nessa terra. Nós sabemos o que nós temos que fazer. Amém? E outra coisa que me chama a atenção no versículo 2, é que ele fala, ele já começa a carta falando assim, Deus que não mente. Vocês lembram quando eu estava falando sobre a fama de Creta? Sobre os mentirosos? Os estudiosos falam que existia um termo na época, que era cretizo, em grego, que significava um cretense, alguém que veio de Creta. Cretizo era sinônimo de mentiroso. Você podia estar em qualquer lugar ali que falava grego e falava assim, cretizo, você já fala, mentiroso, veio de Creta. Era a fama deles. E aí Paulo fala, só que Deus não mente. Ou seja, ele já está dizendo, se tem um lugar que precisa de Deus, é Creta. Deus veio para aqueles que precisam. Ele fala aí, se tem um lugar que precisa de Deus, é um lugar onde tem mentirosos, feras malignas, glutões. Deus precisa estar lá. Só que para Deus estar lá, você precisa estar lá também. Alguém tem que chegar lá, queridos. Alguém tem que fazer essa obra. E aqui Paulo estava contando com Tito. Ele falou, eu preciso colocar alguém ali que seja responsável, alguém que vai seguir as instruções, alguém que eu confio o meu ministério. Era alguém de confiança, mas estava num lugar de feras malignas. Vou contar quantas vezes eu falei feras malignas até agora. Vou mudar. Os mentirosos. Mas Paulo estava contando com Tito. Era alguém importante para ele. Ele falou, cara, essa missão, eu só confio em você. Porque eu sei que você tem como chegar lá e resolver o problema. Amém? Vamos lá, estamos no versículo 2 ainda. No 3. No devido tempo, ele trouxe luz à sua palavra por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho na fé comum. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Versículo 5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso... Calma aí, vamos no 5. Então vocês entenderam. Paulo falou para ele, eu te deixei aí porque você precisa arrumar umas coisas e você precisa constituir presbíteros, ou seja, você precisa levantar uma liderança. Sozinho você não vai conseguir fazer. Precisa ter uma liderança. Amém? E agora Paulo vai falar para ele, como que ele vai escolher esses líderes? Paulo já tinha uma certa experiência. Paulo já sabia o que funcionava. E Paulo agora vai dar um checklist, vai falar assim, tá aqui, imprime esse checklist na pedra aí.
no papiro, pega esse checklist, olha para a tua igreja e pega um por um. Esse aqui. Esse item sim, esse não. Esse já não serve para liderança. Pega o outro. Esse sim, esse sim, esse sim. No último, não. Esse aqui já não serve para essa liderança que a gente está constituindo. Por quê? Era uma cidade muito complicada. Você não podia ter alguém ali com alguma falha de caráter, mesmo que fosse um pouquinho. Cara, esse cara é bom em tudo, ele é 90% bom. Esses 10% aqui ele está complicado. Nessa cidade não dava. Tinha que ser alguém exemplar o tempo todo. E foi aqui que Deus começou a me trazer algumas coisas. Geralmente a gente traz essas ministrações para um evento de liderança, para falar com líderes, com pastores. E Deus começou a me mostrar algo aqui interessante. As pessoas que Tito ia levantar eram pessoas comuns da igreja. Ele ia levantar a liderança. E o nível ali, queridos, era muito alto. Isso nos mostra que nós temos que estar preparados para toda e qualquer ocasião. Se você tem um cargo hoje na igreja, amém. Que isso daqui sirva de espelho para a gente. Só que se você não tem ainda, que isso aqui sirva de espelho para você também. Porque Deus está contando com você. Deus pode te chamar a qualquer momento. Para ir para Creta, talvez. E a gente precisa olhar para a palavra como um espelho e falar assim, isso aqui eu estou bem, isso aqui eu não estou. Eu preciso me arrumar nisso daqui. Então eu comecei a entender que na verdade não era uma mensagem somente para a liderança, mas uma mensagem para toda a membresia da igreja. Precisamos consertar nossa vida, precisamos olhar para a palavra e sempre ver o que precisamos melhorar. Amém? Vamos continuar. Agora Paulo vai falar de 3 características que essa liderança precisa ter. Versículo 6. É preciso que o presbítero seja 1, irrepreensível, 2, marido de uma só mulher, e 3, tenha filhos crentes e que não seja acusados de libertinagem ou insubmissão. Ou seja, você precisa ser irrepreensível, ter um bom casamento, se você for casado, e filhos que andem na palavra, se você tiver filhos. É isso que ele está falando. São 3 requisitos. Olhando assim, parece simples. Você fala, bom, tudo bem, eu vou ver alguém que está casado ali, né, vou pedir para o Reginaldo dar uma olhada ali no casamento, Andresa, está tudo bem ali naquele casamento? Pedir para o Bento e a Silvia, né, ver ali a criançada, eu posso dar uma olhada ali também. Né? Agora, porque são coisas visíveis, né? O nosso casamento é visível, nossos filhos são visíveis. Agora, o primeiro requisito é individual. Ele fala, irrepreensível. E aí você começa a pensar, mas o que é ser irrepreensível? Quais são essas características? Quais são esses critérios? E aí, Paulo continua escrevendo. No 7 ele fala assim, por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Agora ele vai trazer todos os pontos do que é ser irrepreensível. E ele começa com 5 nãos de alguém irrepreensível. Primeiro, não orgulhoso. 2, não briguento. 3, não apegado ao vinho. 4, não violento. 5, não ávido por lucro desonesto. Aqui são 5, tem mais. Só que ele começa com os nãos, né? Eu não vou entrar em todos, porque talvez a gente não tenha tempo para isso. Mas ele começa a trazer um padrão de vida que vai contrastar não só com o padrão de vida da cidade daquela época, mas com os nossos dias atuais. Até hoje o mundo tem esse padrão de vida. E quando Paulo fala, não orgulhoso, aí você começa a pensar, rapaz, como é que eu estou nessa área? Será que eu estou orgulhoso? Por que Deus quer alguém não orgulhoso? Porque alguém que é orgulhoso, ele não pede ajuda, ele não conta com as pessoas, ele acha que pode fazer tudo sozinho. E na obra de Deus é exatamente o contrário. A gente não faz nada sozinho, a gente depende de Deus o tempo todo, a gente depende das pessoas o tempo todo, e quando tudo dá certo, a glória é de Deus. Alguém orgulhoso consegue lidar com isso? Não consegue. Então ele fala, rapaz, você não pode ser orgulhoso. Quando ele fala não briguento, existem situações na igreja que você vai precisar do Espírito Santo te controlando, te segurando na cadeira. Só que se você dá lugar toda hora, briguei aqui, briguei ali, Deus vai te perdoar. Mas ele fala, não briguento.
Cara, isso aí não tem mais que existir na sua vida. Sabe? A marca do crente é ser um pacificador. É um pacificador. A palavra fala que Jesus nos deu a paz que excede todo e qualquer entendimento. Se eu tenho uma paz dentro de mim que excede a tudo, por que eu vou ser briguento? Isso já não faz mais parte do meu dia a dia, não faz mais parte de quem eu sou. Eu sou um pacificador agora. Amém? E aí ele vai indo, não apegado ao vinho. Se a gente trazer para a nossa realidade, se a gente for expandir um pouco mais isso, é sem vícios. Seja bebida, seja cigarro, seja com drogas. E para a gente parece um pouco fácil falar disso, né? Ah, não bebo, não fumo, não uso drogas. Tudo bem. Só que será que não tem algum outro vício que está te atrapalhando? Será que o vício do açúcar não está te atrapalhando? Será que o vício de falar de outras pessoas não está te atrapalhando? Será que o vício da preguiça não está te atrapalhando? Sabe, é muito fácil a gente olhar para o mundo e falar, não, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas. Para mim, essa parte aqui, pastor, está tranquilo. Será mesmo? Vamos continuar? Ele vai falar agora de 7 sims. Ele falou de 5 nãos, agora ele vai falar de 7 sims. Você vê que o nível é alto, queridos. O padrão de Deus é alto. Só que deixa eu te falar, isso é segurança para nós. Viver no padrão de Deus é prazeroso, é segurança, é viver de acordo com o que nós somos criados para sermos. Deus nos criou para sermos dessa maneira, dentro do padrão dele. Então, quando você vive no padrão de Deus, você está voltando à origem que Deus te criou para ser. Isso é segurança, isso é prazeroso. Isso é para mostrar para o mundo que é bom e é saudável viver os padrões de Deus. Que nós somos sim felizes por vivermos o padrão de Deus. Que nós somos sim completos, realizados. Amém? Oh, glória! Espero que você esteja animado aí na sua casa também, como eu estou. Vamos continuar então. No versículo 8 ele fala, ao contrário. Ou seja, ao invés de você ser tudo isso que eu falei não, você vai ser ao contrário. É preciso que você seja, é preciso que ele seja, né, que o líder seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Queridos, que interessante, né? Hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, domínio próprio. Acabamos de falar aqui a respeito de doce, de açúcar. Sabe, eu percebo, eu converso com algumas pessoas e eu vejo o quão difícil é para nós, e aqui eu me incluo também, fazemos jejum, por exemplo, de qualquer coisa. Não é? É um ou outro que está fazendo jejum, é um outro que consegue. Por quê? Porque é domínio próprio. Sabe, a gente vai começar, vai ser difícil o primeiro dia. Mas no segundo dia fica mais fácil. No terceiro dia, no quarto dia, a gente vai avançando. Então isso é mais um ponto que a gente tem que olhar lá. Como que eu consigo domínio próprio? O jejum é uma das maneiras. Sabe, nada do que a palavra nos pede, nós temos condições de fazermos sozinho. Se fosse para fazer sozinho, o mundo fazia. Nós precisamos do Espírito Santo nos ajudando o tempo todo, nos auxiliando o tempo todo. Porque senão a igreja seria uma comparação. Ele consegue porque ele tem força de vontade. E ele não tem força de vontade. E a palavra não é sobre força de vontade. É sobre dependência do Espírito. Não é que um tem mais ou outro tem menos. Todos temos o Espírito Santo e é Ele que nos ajuda. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos ensina. Então, se nós temos dificuldade em uma área, é Ele que vai nos ajudar. É Ele que vai nos ajudar a evidenciar o domínio próprio, a evidenciar a mansidão. Sozinho nós não conseguimos, queridos. Se fosse para fazer tudo sozinho, a ilha de Creta seria um exemplo de pessoas. Todo mundo lá seria verdadeiro, todo mundo seria saudável, todo mundo seria amoroso, e não era isso a realidade. Porque onde não tem Deus, não existe essa realidade. A pessoa pode ser uma coisa ou outra, mas todas as características só em Deus. Amém? E uma outra coisa que eu acho interessante, quando a gente pega todos esses critérios que a gente falou, não orgulhoso, não briguento, hospitaleiro, domínio próprio, apegado à palavra, tudo isso. Ele fala assim, todo esse combo aqui,
Você vai olhar para todo mundo e vai passar esse pente fino. Quem passar nesse teste, você coloca para a liderança. Agora, nesses requisitos, eu contei aqui 12, se eu não estiver enganado. Nesses 12 requisitos, ele fala assim: chame alguém que saiba falar em público. Não fala. Chame alguém que saiba cantar. Chame alguém que saiba tocar. Ele não fala, queridos. Porque isso, primeiro, Deus tem um chamado diferente para cada um de nós, amém? Deus não me chamou para cantar. Ainda que eu gostaria muito que Ele tivesse me chamado para isso, mas Ele não me chamou. Mas Ele chamou outras pessoas para cantar. Só que, aleluia, os irmãos estão em festa que eu não estou cantando aqui. Inclusive, pastor Beto, quando o senhor for pregar, se puder não cantar, se ajuda, porque os pregadores que não cantam já levam uma, né? Não é verdade? Os pregadores que não cantam já ficam assim, né? Poxa, a gente só vai pregar e vai descer. Agora os que cantam não, eles pregam, eles cantam, faz tudo, cara. Ajuda a gente, pastor. Estou brincando, queridos. Mas Deus chamou, primeiro, Deus tem um chamado para cada um de nós, amém? E Ele vai nos capacitar para as outras coisas, queridos. Primeiro, Ele quer o teu coração, Ele quer ver você, Ele quer ver a tua conduta. Você de fato se entregou a Ele? Sim. Então deixa que o resto Ele vai providenciar. Ele vai providenciar, queridos. Ele está chamando alguém aqui que tenha muito dinheiro? Porque Ele vai providenciar para o que você precisar. Ah, eu sou missionário, eu tenho que ir para tal lugar. Ele quer o teu coração, o resto Ele providencia. Amém? Então, quanto mais nós olhamos para a palavra, mais nós melhoramos o nosso caráter, mais nós ficamos mais parecidos com Jesus, mais Deus tem trabalho para a gente. Precisamos trabalhar, queridos. A minha última ministração foi sobre trabalho, essa é sobre trabalho, mas é porque eu tenho visto que o reino de Deus está crescendo. Aí você pode falar, Leandro, mas pandemia, culto online, estamos crescendo, queridos. Vocês não têm ideia do que vai ser quando tudo isso passar. Você não tem ideia do tamanho que vai ser a nossa igreja. Quando eu falo nossa, não é só a nossa aqui de Guarulhos, mas a nossa igreja de Cristo como um todo. As pessoas perceberam, com mais tempo em casa, olhando para os seus familiares, elas perceberam que elas precisam de amor. Elas perceberam que precisam dar amor. Só que tem uma coisa, elas não sabem dar amor, porque ainda não receberam o verdadeiro amor, que é Jesus. Então, quanto mais tempo essas pessoas estão em casa, mais elas estão precisando de Deus. E quando tudo isso acabar, queridos, eu não tenho dúvidas de que vai ter um crescimento explosivo da igreja. E quanto mais membros nós temos, o que nós precisamos? De mais líderes. Essa mensagem é para você, que ainda está pensando em começar a trabalhar. Não, que precisamos de você trabalhando hoje. Precisamos da tua vida alinhada hoje para você começar a trabalhar, para fazer alguma coisa, para se movimentar. Amém? Aí você fala, Leandro, mas eu não sei ensinar, eu não sei pregar, eu não sei falar. Eu também não sabia nada disso e estou aprendendo dia após dia. Amém? Então basta o teu coração, que o resto Deus vai providenciar. Amém? Vamos continuar, queridos. Ixi, será que vai dar tempo de passar tudo? Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 10. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, tudo por ganância. 12. Um dos próprios profetas chegou a dizer, cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos, tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas, nem ao mandamento de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente quanto a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Eu acho interessante nesse versículo final, 16, que ele fala, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Eu li essa parte várias e várias vezes, que parecia tão distante
tão distante. Parecia que ele estava falando só para aqueles cretenses, os glutões, aqueles cretenses que parece tão distante. E aí eu comecei a reparar, será que os meus atos não estão negando que eu conheço a Deus? Sabe, eu não sei você, mas eu já tive a infelicidade de ouvir uma frase, quando eu estava ainda no começo da minha caminhada cristã, que foi a seguinte frase: isso porque é crente. Como é doído você ouvir isso. Como é doído, você faz alguma coisa errada e alguém de fora te olha e fala assim, isso porque é crente. Ou seja, as pessoas esperam que um crente seja diferenciado. Um crente tem que viver num outro padrão. É de um outro padrão. As pessoas esperam isso. Deus espera isso. Os crentes vivem em um outro padrão de vida. E quando a gente escorrega, quando a gente pisa na bola, e quando isso fica visível aos outros, isso porque é crente. Isso machuca tanto, isso fala, meu Deus, eu preciso mudar minha vida, eu preciso... Sabe, eu não precisava ter ouvido isso, eu podia ter feito diferente, bate aquele arrependimento, mas aí já foi feito. E aqui ele fala, você afirma que conhece a Deus, mas pelos seus atos você nega. Uma coisa é você falar, outra coisa é você viver. Eu comecei a entender que alguém que conhece a Deus, cara, não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Você conhece a Deus, você sabe o que Deus fez por você, você sabe o amor que Ele derramou sobre você. Não tem como voltar atrás. Não tem como você ser uma outra pessoa depois que você conhece a Deus. Então ele fala, os teus atos, o teu dia a dia, tem que manifestar que você conhece a Deus. Sabe, eu estava pensando numa ilustração para isso, e eu fiquei pensando, as minhas irmãs, elas são vegetarianas. E eu fiquei pensando, rapaz, eu conheço as minhas irmãs, eu sei dessa opção de vida delas, desse estilo de vida delas. Imaginou se eu vou na casa delas e falo assim, trouxe uma picanha aqui para vocês. O pastor já falou ali, eita glória. Eu adoraria receber uma picanha de presente. Só que eu as conheço, eu sei que para elas isso não faz sentido. Então, se eu levo 1 quilo de picanha para elas, elas vão falar assim, parece que você não me conhece. Porque o seu ato diz que você não me conhece, diz que você não entende quem eu sou, não entende as minhas escolhas. Agora eu sei, então o que eu levo não é 1 quilo de carne. Eu procuro alguma coisa que corresponda ao que elas comem, ao que elas gostam. Se eu quero agradá-las, eu tenho que levar algo que elas gostem. A mesma coisa com Deus. Se eu quero agradar a Deus, eu tenho que ter um estilo de vida que Ele aprove, que Ele goste, que faça sentido para Ele. Então, os meus atos os meus atos, eles são visíveis a todos, seja crentes e não crentes, eles têm que falar, esse conhece a Deus. Ele sabe o que Deus pensa, ele sabe o que Deus gosta, ele sabe o que Deus não gosta, e ele age de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus é conhecida, e nós temos que manifestar essa vontade. Amém? Isso, queridos, isso é independente se você é liderança, se você está trabalhando num departamento, ou se você chegou agora na igreja. A partir do momento que a gente aceitou Jesus como nosso Salvador, nós aceitamos também Ele como Senhor. Agora é Ele quem dá as regras. Agora é Ele que fala, ei, meu padrão é esse aqui. Meu padrão é esse aqui. Você está disposto? Sabe, nós estávamos cantando aquela música agora, Tu és digno, né? E eu fiquei pensando, será que Jesus não é digno da gente controlar o nosso corpo, controlar a nossa boca, controlar o que a gente fala? Sabe, não ser briguento, como Paulo está recomendando, parece algo tão pequeno quando a gente olha para a cruz. Não é algo tão pequeno? Quando fala assim, domínio próprio, cara, é algo tão pequeno perto da cruz, perto da salvação. Um esforço que você tenha que fazer, alguma coisa que você tenha que deixar de lado. É tudo tão pequeno, porque Ele é digno. Ele é digno da nossa conduta, queridos. Ele é digno da nossa transformação de vida. Quando eu olho para Jesus, para tudo que Ele teve que passar, pela salvação, eu falo, Ele é digno. Ele é digno que eu melhore a cada dia. Ele é digno que eu faça coisas, ainda que eu não esteja confortáveis em fazer, mas se é da vontade dEle, eu vou fazer. Ele é digno. Amém?
Aleluia. Vamos avançar, queridos. Glória a Deus. Deixa eu ver o horário ali. Ixi, tem tempo ainda. 2 minutos. Só falta o capítulo 2 e o capítulo 3. Tem tempo. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 1. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Eu vou passar aqui para o versículo 11, para a gente ganhar tempo. Versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E aqui é só um parênteses. Teve uma ministração do pastor Beto que ele estava falando sobre a graça. E o senhor leu esse versículo. E aí esse versículo saltou no meu coração. E foi desde aquele dia até hoje que eu estou lendo Tito. E aí Deus falou, tem algo aqui nesse livro, tem algo aqui. Eu comecei a querer buscar mais na palavra, entendendo quem é Tito, entendendo sobre essas revelações. Então ele fala, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aí o 12, olha que interessante. Ela, ou seja, a graça de Deus, nos ensina a renunciar à impiedade, a renunciar às paixões mundanas. É a graça de Deus que nos ensina a viver de maneira sensata. É a graça de Deus que nos ensina a sermos justos e piedosos. Aí ele fala, nesta era presente, é para agora, é para esse tempo. E nós não vamos fazer sozinho, nós temos a graça de Deus. Sabe, querido, se não fosse a graça, nós não conseguiríamos fazer as coisas, nós não conseguiríamos dar um passo na fé. Mas temos a graça nos auxiliando. Temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Sabe, que privilégio. Que privilégio estarmos no Novo Testamento, né? Vivendo com o Espírito Santo dentro de nós. Então, queridos, a graça de Deus que nos auxilia. Ela que nos ensina todas as coisas a respeito disso que nós lemos agora. Amém? Vamos continuar aqui para encerrar. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Sabe, queridos, eu estava até conversando com o pastor Edu sobre boas obras, sobre essa passagem. E tudo isso que nós entendemos, tudo isso que nós lemos até agora, são as boas obras. Sabe, a nossa conduta de vida, a nossa renúncia às coisas do mundo, algumas coisas que aparentemente, principalmente para quem está começando na fé, algumas coisas parecem ser impossíveis de renunciar. Eu lembro que quando eu comecei, eu olhava para as coisas que eu tinha que renunciar, e aquilo era tão grande, tão grande, tão grande. Eu falei, cara, não vai ter jeito, vai ser impossível. Só que a graça de Deus que nos assiste, e aquelas montanhas que pareciam intransponíveis, à medida que você cresce na fé, à medida que você avança na palavra, aquelas montanhas vão diminuindo, 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 diminuindo. Hoje eu penso em situações lá atrás, de sei lá quantos anos atrás que eu me converti, mas eu vejo lá atrás e falo, rapaz, hoje é tão fácil falar não para essas coisas, mas lá atrás era impossível, era difícil demais. Só que as boas obras são isso, é você cada dia ir melhorando um pouco mais. É você evidenciar a palavra através da sua vida. Sabe, fazer boas obras é porque você é salvo, é uma consequência. Você não vai fazer boas obras e por isso você vai ser salvo. Você já é salvo. A fé já te alcançou e agora você está pronto para fazer boas obras. Por quê? Porque a glória das boas obras não vai ser sua. Ela vai ser de Deus. Amém, queridos? Eu queria chamar o grupo de louvor aqui para a gente encerrar. Vou cantar não, pastor. Vou pensar, talvez eu cante. Não tem como o pessoal da mesa de som aí mudar, equalizar minha voz aí, deixar tudo bonitão, entendeu?
Enquanto o grupo se organiza aqui, eu queria ler de novo com vocês o capítulo 2 e o versículo 11 em diante. Ele fala assim, 2:11 em diante. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora de todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele, Jesus, se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Queridos, o meu desejo com a mensagem dessa noite é que você esteja sempre pronto. Esteja sempre pronto. Que você não espere a oportunidade chegar para ficar pronto. Não, fique pronto que a oportunidade vai chegar. Que você não espere um cargo de liderança para ficar pronto. Não, já fique pronto, porque Deus já está contando com você para um monte de coisa. Fique pronto, porque a tua vida vai impactar outras vidas. As pessoas vão chegar até você e vão falar, ei, eu quero o que você tem. Eu preciso dessa paz que você tem. Como é que você consegue ficar em paz em meio à pandemia, em meio a tanta coisa, em meio a tanta dificuldade, em meio a tanta notícia ruim? Como é que você consegue estar em paz? E aí você vai falar para ela, foi Jesus. Foi Jesus que me deu essa paz. Sozinho eu não conseguiria. Sozinho eu seria briguento. Sozinho eu seria violento, sozinho eu seria uma tragédia. Só que Jesus decidiu entregar a sua vida por mim. E desde então eu tenho sido outra pessoa. Desde então eu tenho melhorado dia após dia. Queridos, o meu desejo é que você esteja sempre pronto. Sempre pronto. Deus está contando com você. E você precisa estar sempre pronto. Aleluia. Qual que vocês vão cantar? Nós vamos cantar essa música mais uma vez. Depois eu vou orar e nós vamos encerrar. Amém? Então, você que está na sua casa, se concentre nesse momento. Peça ao Espírito Santo para que te revele quais áreas você precisa entregar a Ele para que seja totalmente transformado. Quais áreas da sua vida você ainda precisa de alguns ajustes. Amém? Vamos adorar o Senhor mais um pouco. Aleluia.